Amazonas, à beira de um segundo colapso na pandemia do novo coronavírus. Alô, alô para todos vocês que acompanham o Ideias e Ideais nas plataformas de áudio e também no YouTube. Estamos hoje dando início à nossa segunda temporada, depois de umas merecidas férias de fim de ano. Estamos de volta, primeiro episódio de 2021, para debater tudo de mais relevante que acontece no Brasil e também no exterior. A pauta de hoje é Amazonas. O estado está muito próximo, se não já está vivendo, o segundo colapso no sistema de saúde em meio à pandemia do novo coronavírus. Uma situação alarmante e que mostra também que pouco foi aprendido com o primeiro colapso no primeiro pico da pandemia. Eu sou Vitor Dávila, estaremos juntos durante esse episódio e ao meu lado, meu parceiro de sempre, nosso apresentador, o Marcos Zenaide. E aí, Marcão, como vai? Oi, Vitor. Oi, pessoal. Tudo bom? É um prazer estar aqui. Vamos entrar nesse assunto aí que é realmente muito interessante, né? Eu vejo muita gente criticando agora ferrenhamente o governo Bolsonaro. E sim, eu acho que tem que ser criticado por todos os seus erros, não podemos passar pano, não podemos deixar passar, né? Realmente são muitos erros do governo Bolsonaro. Agora, nessa questão específica, será que é só o governo Bolsonaro que tem culpa no cartório? Vamos lembrar aqui que o estado do Amazonas comprou 28 respiradores por quase 3 milhões de reais, equivalente a um valor 4 vezes acima do valor de mercado, isso no ano de 2020, e tudo isso foi comprado numa importadora de vinho chamada Vineda, Adega Vineda. A gente já sabe que o governador do Amazonas é um cara envolvido em corrupção. De acordo com matéria do G1, a Polícia Federal já mandou prender o governador do Amazonas, mas ele teve uma decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça que impediu a prisão do Wilson Lima. Então, assim, ninguém está falando muito sobre o Wilson Lima. O Wilson Lima, do Partido Social Cristão, ele já teve até pedido de prisão pela Polícia Federal. Mesmo partido do Witzel, né, Marcos? Vale lembrar. Eu não lembrava disso. PSC. PSC, exatamente. Então, é importante a gente perceber que a corrupção ela é generalizada. E aí, isso me lembra também, Vitor, um caso que a gente já comentou aqui, que em 2020, o senador Chico Rodrigues, né, todo mundo já se esqueceu do Chico Rodrigues, foi encontrado dinheiro dentro da cueca dele, né? E esse dinheiro a Polícia Federal já indicou que era dinheiro do combate ao coronavírus. Então, quem sabe, se talvez a gente tivesse punido o Chico Rodrigues de uma forma adequada, não teria dado exemplo para outros não fazerem a mesma coisa. Agora, o que aconteceu com o Chico Rodrigues? Não só Chico Rodrigues, Wilson Witzel, Edmar Santos. O Edmar já está, inclusive, trabalhando novamente no Hospital da Polícia Militar. Ele que é médico e policial militar no Rio de Janeiro, onde eu vivo, de onde Marcos é natural, Marcos que atualmente mora em São Paulo. Então já temos, né, em menos de um ano de pandemia, escândalos de corrupção sobre a pandemia e poucas punições, poucas prisões. Quem foi preso não ficou preso por muito tempo. O bucha, no caso do Rio de Janeiro, foi o Gabriel Neves, sendo que o chefe, né, da organização está solto, ou os chefes, podemos dizer assim, não é, Marcos? Exatamente, Vitor. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você já viu algum senador brasileiro ser preso? Olha, eu nunca vi. Tirando o Delcídio do Amaral, cara, que foi foi preso, mas ficou pouco tempo preso, né? Não lembro. Chegou a ser preso pelo menos. Mas tá aí, você vê como é que é difícil, né? E se você perguntar para a população, todo mundo sabe que existe muita corrupção no Senado, né? Eu vi uma reportagem há não muito tempo atrás que dizia que mais da metade deles tem envolvimento com alguma acusação na Polícia Federal. Então, assim, como que nenhum deles é preso? Só para finalizar que eu estava falando sobre o Chico Rodrigues, né? Ele foi afastado e quem entrou no seu lugar foi o suplente. Quem é o suplente? O filho dele. Ou seja, o filho do Chico Rodrigues ganhou o cargo, um dos cargos mais prestigiosos do país, talvez um dos cargos mais poderosos do país, senador do Brasil, porque o pai dele foi pego com dinheiro na cueca. Então, assim,
a mensagem que a gente passa para quem tem interesse em cometer esse tipo de fraude é que ele pode cometer, que vai dar tudo certo, não vai ser preso, você vai continuar até com seus direitos políticos e com todos os seus benefícios. Então, assim, é uma pena, Vitor. Exatamente, Marcos. Sobre tudo isso que a gente debateu até agora, a gente chega a uma conclusão. Corrupção mata. Corrupção mata. E também, sabe o que mais mata? Negacionismo e falta de compromisso com a saúde pública. Vamos por partes. Falta de compromisso com a saúde pública. Nesse ponto, eu vou citar mais os governos municipais de Manaus e também o governo estadual. O municipal de Manaus mudou recentemente, entrou um novo prefeito, o estadual se manteve o mesmo, mas a conclusão é a mesma. Eu não quero falar muito sobre políticos hoje, eu quero falar mais sobre ações. Não quero citar tanto o nome do santo, quero citar mais os milagres. E Manaus viveu, principalmente Manaus, o pico da pandemia entre os meses de maio e junho, viveu o colapso no sistema de saúde pública, viveu dias terríveis, talvez tenha sido o lugar que mais problemas teve por conta da pandemia. E aí, claro, vieram as medidas restritivas, a primeira onda cessou, mas a segunda onda era iminente. E você, a partir do momento que não tem ainda a vacina, isso que é tema para outro episódio futuro, inclusive, a partir do momento que você não tem a vacina, você não pode baixar a guarda. Simples assim. E foi o que aconteceu no caso de Manaus, no caso do Amazonas. Medidas restritivas cada vez mais descontroladas, como na maioria do Brasil, você começa com controle rígido e, ao mesmo tempo, com muitas restrições ainda, com planos graduais de retorno à normalidade, mas chega num ponto em que se libera tudo de uma vez. E isso foi um dos grandes problemas no Amazonas. Paralelo isso, a desmobilização do contingente extra de médicos, de hospitais de campanha e tudo mais, o que fez com que a segunda onda, que era iminente, e é uma segunda onda que veio sem medidas restritivas, ou seja, a gente continua no retorno à normalidade, ao mesmo tempo em que os casos continuam subindo em disparada. Não tivemos o lockdown tal qual tivemos a partir de março, abril, e o que acontece é isso que a gente está vendo, que acabou sendo, vamos dizer assim, personificado com esse episódio da última semana, que é a falta de oxigênio nos hospitais, um insumo básico. Eu citei outro ponto, que é o negacionismo, mas eu vou guardar um pouquinho, porque eu vou deixar o Marcos também repercutir comigo essa questão da falta de cuidado, da falta de empenho. Marcos. É isso, Vitor. Já era previsível, né? Nós vivemos num país subdesenvolvido, com muitos problemas, mas o problema maior mesmo é a falta de vontade política, porque o brasileiro ele é trabalhador e o brasileiro ele gera recursos. Inclusive, o próprio Bolsonaro já divulgou esses dados. Ele, nos últimos meses, desde o início da pandemia, já foram destinados ao Amazonas quase 9 bilhões de reais, né, para tratar da pandemia. E assim, aonde foi parar esse dinheiro que não conseguiu comprar algo tão básico quanto os cilindros de oxigênio, né? O que esse governador, que já tem envolvimento com a polícia, já tem pedido de prisão na Polícia Federal, o que ele fez com esse dinheiro todo? Vale lembrar aqui que a secretária de Saúde de Manaus, Simone Papaís, já foi presa, inclusive, por justamente irregularidades no tratamento do coronavírus. Então, assim, será que as ações dela também não estão relacionadas a essa crise atual? Eu acho errado colocar tudo na conta do Bolsonaro, não estou negando aqui que ele tem seus erros, mas eu só quero lembrar aqui também um outro fato, que inclusive nós já falamos no vídeo anterior, sobre o projeto de lei 1485, de uma deputada federal do Partido Novo, chamada Adriana Ventura. Ela criou um projeto de lei para dobrar as punições para crimes de corrupção em períodos de calamidade pública, como é a pandemia. E aí, assim, que brasileiro, não conheço nenhum brasileiro que seria contra uma medida como essa. Mas aí, na verdade, eu conheço 64 brasileiros, né, deputados federais, que votaram contra. E por que eles votaram contra? Justamente porque os seus partidos orientaram a votar contra. Então, todos os deputados federais do PT, todos os deputados federais do PSOL e todos os deputados federais do PCdoB votaram contra essa medida
é só digitar no Google, PL 1485. Você entra no site da Câmara e você descobre quem foram os deputados que votaram contra a maior punição para a corrupção no Brasil. E aí a gente já começa a traçar um caminho aí para melhorar as coisas. Mas nós temos que entender isso. É muito fácil só botar a culpa em um e esquecer que nós temos diversos culpados aqui por essa situação, Vitor. Esse é o ponto que eu ia chegar agora, a questão do negacionismo. E o que se passa no Amazonas é fruto de uma incompetência generalizada, partindo de todas as esferas. A esfera do judiciário, que não prendeu quem deveria prender, a esfera legislativa, que, como você mesmo registrou agora, reprovou, não teve como conseguir fazer valer uma lei, um projeto de lei prevendo punições mais duras a quem fizer casos, a quem for corrupto em períodos de calamidade pública, e também do Poder Executivo. Eu bem citei aqui o governador, o prefeito, e a gente não pode deixar de citar a presidência da República. O Marcos bem lembrou, cerca de 8 bilhões de reais destinados ao combate à pandemia, só que fica muito difícil você aplicar esse dinheiro sem ter um planejamento correto. Como eu vinha falando anteriormente, se desmobilizou todo o contingente de saúde extra, achando que não iria haver a segunda onda, sendo que a maioria dos cientistas, a Organização Mundial da Saúde sempre alertou para isso, a própria Fiocruz, que eu venho acompanhando direto, publica estudos referentes, publicava a iminência de uma segunda onda, porque o vírus passa por mutação, o vírus acaba ficando cada vez mais propício a ser propagado, isso também de acordo com a própria Fiocruz, e isso gera a questão que eu falei da incompetência geral do poder executivo agora, da esfera municipal, a esfera estadual e também a esfera federal, porque não adianta você destinar N milhões sem ter um planejamento de combate à Covid-19 coerente, sem ter um planejamento coeso, que o Brasil jamais teve desde o começo. A gente teve muito negacionismo, muito gripezinha, muito não sou coveiro, muito o vírus já está indo embora em pleno mês de abril, palavras do atual presidente da República, um verdadeiro absurdo. E isso aliado à incompetência da esfera executiva nacional, aliada à incompetência da esfera estadual, aliada à incompetência da esfera municipal, causa isso que a gente está presenciando no Amazonas, o Marcos. Exatamente, Vitor. São muitos culpados aqui. Vale lembrar que foi no Amazonas onde, durante a Copa do Mundo, foram destinados 757 milhões para construir um estádio grandioso de nível internacional para sediar pouquíssimos jogos e depois ficar lá parado. Imagina se esse dinheiro, se pelo menos uma fração mínima desse dinheiro tivesse ido para comprar mais insumos para a saúde, com certeza todas essas mortes já teriam sido evitadas. Então, assim, são muitas formas de evitar. Então, assim, não é só o Bolsonaro, eu posso citar aqui vários outros que falaram besteiras absurdas sobre a pandemia, inclusive o próprio Mandetta, né, que falou no início da pandemia que só era para ir para o hospital quando tivesse com problemas respiratórios. Hoje em dia nós sabemos que não é assim. Então, assim, os erros são muitos. Eu só acho que é importante lembrar que se não tratar tudo, se não tratar como um todo, o problema só vai continuar, Vitor, e a saúde do brasileiro vai continuar essa desgraça. Exatamente, Marcos Zenaide. Para a gente fechar o nosso episódio de hoje, eu queria lembrar que a grande mobilização, no caso dos oxigênios, né, para o Amazonas, veio justamente da classe artística, classe que sofre tantos ataques dia após dia do presidente da República. Acho que isso simboliza muito a falta de planejamento do governo federal, principalmente, não eximindo de culpa estadual e municipal de Manaus, né? E fica a lição para uma próxima pandemia, que espero que a gente não tenha, que o planejamento é fundamental. Antes de acontecer, é necessário ter o planejamento, ainda mais porque na Europa, principalmente, a segunda onda chegou antes, enquanto no Brasil ainda estava na decrescente de casos e mortes. Deveria ter sido preparado, e hospitais de campanha, por exemplo, jamais deveriam ter sido fechados. Então, Marcão, vamos fechar? Perfeito, Vitor. Vamos sim. Quero agradecer aqui a todos que estão nos acompanhando. Obrigado por estarem de volta aí nessa nossa segunda temporada.
e esperamos produzir bastante conteúdo para vocês durante esse ano. Grande abraço a todos. É isso aí, galera. Ideias e Ideais fica por aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais, Facebook, ideiaseideais.podcast, Instagram, @ideias.e.ideais. Mande para a gente a sua opinião, o que você acha sobre a situação do Amazonas, que realmente é muito grave, e ficamos aí na torcida para que tudo se resolva. Um forte abraço para você. Até a próxima. Tchau, tchau.